Oi pessoal, tudo bom com vocês? Só dando continuidade aqui então. Como eu falei para vocês, a aula passada foi de string, né? Essa aula vai ser do que a gente chama de dicionário, tá bom? São, na verdade, tipos de variáveis, né? Ou estruturas de dados muito comuns em várias linguagens de programação, tá? Em algumas elas recebem outros nomes. O dicionário, antigamente, em linguagens mais antigas, como o C padrão, né? C, ela era chamada de struct, ou estrutura mesmo. Um tipo de variável bem parecida com o que a gente lida hoje em dia com dicionário, tá bom? Em algumas outras, em JavaScript também tem dicionário. Mas existem estruturas de dados como JSON, não sei se vocês já ouviram falar, mas que também faz muita referência ao que a gente conhece como dicionário. Tá certo? Então a aula de hoje vai ser centrada nesse tipo especial de estrutura de dados, que são os chamados dicionários. Tá certo? Eu vou apresentar para vocês o que é essa variável, vamos aprender a fazer varredura nessas variáveis, analisar alguns métodos internos desse tipo de variável e finalmente vamos conversar sobre listas de dicionários. Tá bom? Olha, vai ser muito difícil daqui para frente a gente não mexer com lista em tudo que a gente for ver, tá? Eu tenho mais, além dessa aula aqui, eu pretendo dar mais duas, né? Uma de funções, de métodos e outra de manipulação de arquivos. Em todas elas a gente vai lidar com lista. Tá, gente? Lista e dicionário são estruturas muito utilizadas no Python porque facilita demais a vida do programador. Tá bom? A gente vai ver que a gente consegue colocar várias informações em uma variável só. Tá certo? O dicionário é como se fosse um conjunto de variáveis. Tá certo? Então, vamos começar aqui. No Python a gente tem... tem um erro de digitação aqui, né? Tá? Valores. Passar o valor correspondente. Pronto. Então, o que seria um tipo de dicionário? Gente, um tipo de dicionário é o seguinte: ele é definido por duas estruturas. As chaves, o que a gente chama de chaves ou índices, e os valores dessas chaves. Tá bom? Então, o dicionário ele seria uma espécie de função que associa dois conjuntos. Um conjunto de índices ou de chaves e um conjunto de valores. E aí, vocês podem me perguntar, beleza, mas qual que é o domínio qual que é o conjunto universo desses conjuntos, né? O que esses conjuntos precisam ser? E eu lhes respondo: qualquer coisa. Tá bom? As chaves, elas precisam ser ou um tipo literal ou um tipo numérico. E os valores podem ser qualquer coisa. Pode ser um tipo literal, um tipo numérico, pode ser uma lista, pode ser um dicionário, pode ser uma lista de dicionário, uma lista de lista, pode ser qualquer coisa. Sinceramente, pode ser qualquer coisa. Tá bom? Então, vamos ter um exemplo aqui. Como que a gente fala, né, o que é um dicionário para o Python? Do mesmo jeito que a gente declarava as listas, né, entre colchetes, os dicionários a gente vai declarar entre chaves. Tá bom? E aí dentro dessas chaves, a gente vai colocando as associações de chave e valor. Chave e valor. Chave e valor. Tá bom? Sempre separando essas associações por vírgulas. Então, por exemplo, aqui nesse caso, para esse dicionário aqui, a chave nome está associada, por isso que tem esses dois pontos, ao valor Zenon, barriga e pesado. Tá bom? Então aqui a gente já tem uma associação. Uma chave, um valor. A chave nome, o valor Zenon, barriga e pesado. A associação é definida pelos dois pontos. Beleza. A gente coloca uma vírgula, porque a gente vai falar que vai ter mais. E aí a gente coloca uma chave, idade, associada com 27.
Tá bom? Que é a idade, inclusive, que o seu Barriga tinha quando fez o Chaves. Tá aí a surpresa da coisa. E tá aqui a vírgula para separar, para a gente falar que vai ter mais associações aqui. E a próxima associação é com a chave CPF e o valor. Aí tem um número aqui. Tá certo? Então vocês reparem. A gente vai ter, para esse dicionário, qual que vai ser o conteúdo dele? A gente vai ter nome, idade e CPF. Sendo que o nome é Zenon Barriga Pesado, a idade é 27 e o CPF é esse valor aqui. Tá bom? Então vocês reparem que a gente já consegue modelar um monte de problemas. Tá certo? A gente consegue problemas físicos que tem gravidade, que tem forças que atuam sobre ele, que tem trajetória. Enfim, a gente consegue acumular um monte de informação para uma coisa só. Tá certo? Essa é a ideia do dicionário. A gente conseguir, de fato, montar um dicionário, né? Uma representação entre chaves e valores. Tá certo? Então vamos ver o que acontece aqui. Se eu defino o dicionário aqui entre chaves e apresento aqui o dicionário. Ele vai apresentar exatamente o que está escrito aqui. Tá bom? E qual que é o tipo desse negócio? Qual que é o tipo do dicionário? É dict. Certo? Então é um tipo de variável dict. Ou dictionary. E, enfim, o acesso dos valores de um dicionário é feito por meio de suas chaves. Então repare que, como eu falei para vocês, que as chaves funcionam como indexação, como indexadores. Então sempre que eu quiser acessar o valor de um dicionário por uma chave, eu tenho que acessar de forma parecida com o que a gente vem fazendo com lista, com string, com tupla. Eu coloco o valor da variável, que no caso é o dicionário, e eu uso a indexação. Como eu falei para vocês, as chaves vão funcionar como indexadores. Então, se eu quiser saber qual que é o valor que está no índice nome no dicionário, ou na chave nome no dicionário, eu escrevo dicionário, abre colchetes, coloco o nome. Ele vai lá na variável e vai buscar no dicionário quem que está no índice nome. Zenon Barriga Pesado. Então ele vem aqui e coloca Zenon Barriga Pesado. E se eu quiser acessar a idade? Então eu vou ir lá na minha variável dicionário, vejo qual que é o índice dela, idade. O que tem na chave idade? Ele vai vir aqui no dicionário, na chave idade vai ter 27. Então ele vai transformar tudo isso daqui em 27. E o CPF? Eu vou lá na variável dicionário e procuro qual que é o índice, o que tem no índice CPF. No índice CPF tem esse valor aqui. Tá bom? Então é isso, é assim que a gente acessa os valores de um dicionário, através de suas chaves ou índices. Tá certo? Então, é um tipo de dado, né, interessante. Tem aqui essa história que eu falei para vocês de chave ou indexação e valoração. Tá? A gente vai ter uma representação aqui de associações, uma função que leva o conjunto de chaves ao conjunto de valores. Só que assim, não tem nada fora do que a gente já vem lidando. É só um tipo especial de variável. Tá certo? Do mesmo jeito que acontecia com string. É só um tipo especial de variável. Tá bom? Isso dá até pra gente interpretar esse tipo de coisa aqui como sendo listas, tuplas. Tá certo? A gente tem a indexação de uma forma muito parecida com o que a gente fazia nas listas. Só que aqui não tem como mais, né, fazer esse tipo de chamada com número. A não ser que a gente fale que as chaves sejam números. 0, 1, 2, 3... né, até o número que a gente quiser, porque como eu falei para vocês, a chave pode ser tanto número quanto letra, quanto tipo literal. E a gente faz a chamada, né, dos valores desses índices igualzinho a gente fazia com as listas, que é abrindo e fechando colchetes, chamando o índice ou a chave. Tá bom?
E assim, do mesmo jeito que funcionava com as listas, a gente também consegue alterar os valores dos dicionários a partir de sua indexação. Então, se eu quiser trocar o valor associado à chave nome no dicionário, que atualmente é Zenon Barriga e Pesado, eu posso vir aqui e colocar dicionário, abre e fecha colchetes, coloca aqui nome, e aí eu vou acessar o valor, né, o valor que está associado ao nome do dicionário. Aí eu atribuo a esse valor esse conteúdo aqui, seu barriga. Tá certo? Vocês vão ver que não vai dar erro nenhum. E se eu fizer a nova chamada, né, a nova avaliação aqui, eu vou perceber que já até trocou. Olha lá, quando ele vai buscar o que tem no índice nome ou na chave nome na variável dicionário, ele vai ver que está seu barriga. Beleza? Então eu consigo fazer essas alterações. Você repara que eu não precisei criar outra variável, dicionário, colocar, né, idade, CPF, ou sei lá quantas chaves tiverem. Eu só fui lá na chave nome e troquei. Tá bom? Então, se eu tiver com um banco de dados, né, a pessoa tem um monte de informação lá, nome, endereço, e-mail, telefone, não sei o que, um monte de coiseira. Se eu quiser trocar só um desses itens, né, a pessoa vai lá e fala, eu quero trocar meu e-mail. Então, você só vai lá no e-mail e troca. Acabou. Não precisa trocar tudo. Não precisa começar todo o programa de novo. Tá certo? Isso que é muito bom de dicionários. Então, olha lá, se eu quiser trocar de novo, se eu quiser vir aqui e trocar o peso, né? Ou melhor, se eu quiser adicionar uma chave nova, né? Porque vocês reparem que não tem o peso aqui, né? Olha lá, nome, idade, CPF, não tem peso. Se eu quiser colocar a chave peso, o que eu tenho que fazer? Eu só preciso vir aqui, chamar a variável dicionário e colocar uma nova associação. Ou seja, eu abro um índice novo aqui, chamando peso e colocando 120 lá. Tá certo? Então, além de tudo, o dicionário ele é muito versátil. Além de eu conseguir declarar, né, um pouco de associações aqui, eu posso ir colocando quantas novas associações eu quiser. Tá certo? Quantas novas associações eu precisar. Eu não vou precisar fazer o programa todo de novo. Então vamos supor que você você tem um programa lá que lida com usuários. Esses usuários eles têm um monte de informação. Nome, endereço, e-mail, CPF, enfim. Tudo isso daí. E vamos supor que em algum momento do desenvolvimento você percebeu, né, que o usuário ele vai precisar de um campo novo. Vamos supor, sei lá, coisas que ele já comprou. Vai colocar uma lista de coisas que ele já comprou. Você não precisa fazer o programa tudo de novo. Você só coloca lá dicionário, chave, lista de coisas que ele já comprou. E aí você cria uma lista com essas coisas e coloca lá. Tá bom? Vamos inclusive fazer esse exemplo aqui. Vocês reparem aqui que deu certo. Ó. Criei a chave peso, coloquei 120 lá. E aí ele criou no dicionário. Ó, tá lá. Tinha o nome, idade, CPF, que a gente já tinha feito, colocou o peso aqui. Vamos dar esse exemplo da lista de coisas que ele já comprou. Lista, e vamos ver. Brasília. Torta de presunto. Carrinho. Enfim, tá bom. Então a lista é essa. Dicionário. Coisas que ele já comprou. Vocês reparem, inclusive, que não tem problema colocar espaço, caractere especial. Pode pôr o que vocês quiserem na chave, tá? Igual lista. E aí vamos ver. Print o dicionário. Vamos ver se atualizou o dicionário lá. Nome, seu barriga, idade 27, CPF tem um número aqui, peso 120. E aí a chave, coisas que ele já comprou, e aí tem a associação. Na associação tem uma lista inteira, ó. Brasília, torta de presunto, carrinho. Então é aquela história, as chaves são idealmente números e tipos literais. Ou preferencialmente números inteiros e tipos literais.
Mas vocês podem colocar número ponto flutuante também, não vai ter problema. E os valores, vocês podem colocar o que vocês quiserem, até lista estou colocando aqui no valor. E é aquela história, o dicionário ele vai sempre funcionar como uma função, né? Uma regra associativa. Se eu ir lá e tentar acessar esse negócio, né? Essa chave aqui, coisas que ele já comprou, olha o que ele vai me devolver na tela. A lista. Tá bom? Então ele vai lá, ele busca essa chave aqui e ele vê o que tem nessa chave aqui. Tem essa lista. Ah, beleza. Então ele vai lá e devolve a lista. Tá certo? Eu consigo armazenar. Vamos supor que eu quero armazenar num X. Aqui, print X. Ele vai lá, acessa a lista e te dá de mão beijada aqui, ó. Vamos ver qual que é o primeiro elemento dessa lista. Brasília. Pronto. Tá bom? Então é assim que a gente inicializa e modifica e cria regras de associação em um dicionário. Tá certo? E se eu quiser remover, se eu enjoar das coisas que estão no dicionário? Bom, simplesmente eu tenho que fazer a referência do dicionário e da chave que eu quero excluir e chamar essa palavra reservada del. Tá bom? Então vamos supor que eu criei esse negócio aqui, mas eu achei que ele ficou muito esquisito. Esse coisas que ele já comprou e eu quero deletar. O que eu faço? Eu vou lá e deleto do dicionário as coisas que ele já comprou. E aí eu vou printar o dicionário para a gente ver o que aconteceu. Então, tem o nome, tem a idade, tem o CPF, tem o peso e coisas que ele já comprou, está deletada, sumiu do dicionário. Tá? Inclusive, se eu tentar deletar de novo, se eu rodar essa célula de novo, vai até dar erro. Porque ele vai falar que não encontrou essa chave, para fazer a associação aqui no dicionário. Olha lá. Falou que não tem, ó. Deu erro de chave, que error. Coisas que ele já comprou não tem. Não encontramos essa chave. Tá certo? Então vamos deletar outra coisa também. Vamos deletar o peso. Ah, deletou. Ficou só nome, idade e CPF. Ok? E aqui só para deixar claro, as chaves podem ser qualquer conteúdo numérico literal. Eu coloquei aqui 1, 2, 100, menos 1 de chave. Última chave, né? Um texto com um valor com um caractere especial. Vamos colocar um valor real aqui, 3.4, sei lá, chaves de novo, pronto. E aí nos valores eu coloquei literal, literal, literal. Aqui eu coloquei numérico, numérico, literal de novo. Então, podem perceber, ó. Tem o 3.4, que não tivemos problemas. Tem o última chave aí, que é um texto. Tá bom? Então é isso daí. A gente vai sempre ter um conjunto de associações. Um dicionário é um conjunto de associações. Ou uma espécie de relacionamentos, né? De funções. A gente vai ter aqui os índices ou as chaves e os seus valores associados. Tá bom? Então vamos lá. Crie um dicionário com N chaves, nesse exemplo 1 aqui, com N sendo um valor inteiro positivo digitado pelo usuário. Cada chave desse dicionário deve ser o nome da pessoa e o valor a ser armazenado nessa chave será a idade da pessoa. Tá. Então aqui a ideia é criar um dicionário com N chaves e N valores, tá? Sendo que as chaves são os nomes das pessoas e os valores são as idades. Então vai ser, por exemplo, Maria, 60, Roberto, 50 e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter que ler um valor inteiro positivo, né? Eu já até deixei essa parte aqui feita. E agora, a gente vai ter que inicializar um dicionário. Só que com quais chaves? Bom, por enquanto eu não vou ter nenhuma.
Tá? E do mesmo jeito, vocês lembram que para inicializar a lista vazia, a gente só colocava abre e fecha colchetes? Para começar um dicionário vazio, a gente só coloca abre e fecha chaves. Tá bom? Então agora a gente pode fazer abrir uma malha, né? Uma estrutura de repetição para ir no intervalo de 0 até n indo de 1 em 1, que é exatamente isso que esse range n quer dizer, como já citado em aulas passadas. E aí a gente faz o seguinte: chave vai ser igual input, a chave vai ser o nome, né? Digite o nome e o valor vai ser a idade. Então, eu quero converter para inteiro. Outro input aqui. Digite a idade. Beleza. E agora, como que eu adiciono essa relação no dicionário? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. De simplesmente chamar o dicionário e falar que a gente vai colocar essa relação. Deixando claro as chaves do dicionário entre colchetes e o valor a gente joga dentro dessa chamada aqui, dessa variável. Tá bom? Então, vamos lá. Dicionário chave igual a valor. Só isso. Tá bom? No final, ele pede... não, ele só pede para fazer isso, não pede mais nada. Mas vamos apresentar aqui o dicionário criado, né? Dicionário criado. Vamos pular uma linha, né? Dicionário. Então vamos lá. Digite um valor inteiro. Vamos cadastrar, sei lá, gente, só 4 pessoas, para não enrolar. Digite o nome Chaves. Quantos anos será que tinha o Chaves mesmo? Era quanto? 8 anos, sei lá. 8 anos. Digite o nome. Agora o Kiko. O Kiko era um pouco menos, mas eu vou colocar 8 também. Digite o nome. Sei lá. Nhonho. O Nhonho era mais ou menos isso também. Mas vamos colocar 9, só para falar que foi diferente. E a Pops era um pouco mais nova, então era 7 anos. Então pronto, dicionário criado. Chaves 8, Kiko 8, Nhonho 9 e Pop 7. Tá certo? Então vocês já reparem que com esse exemplo aqui a gente pode falar que a gente pode colocar quantas associações a gente quiser no dicionário. Esse negócio nem precisa estar inicialmente especificado, como a gente fez aqui, ó. Nem precisa, a gente pode simplesmente começar o dicionário como sendo vazio, um dicionário sem nenhuma relação, e ir adicionando as relações chave e valor nesse dicionário. Tá bom? Então o dicionário pode ter quantas associações a gente quiser. Certo? Vocês reparem aqui que deu certinho, ó. Basta a gente sempre deixar claro o que é a chave e o que é o valor. Beleza? Bom, então, como já ficou claro, né, que um dicionário pode ter o tanto de chave e o tanto de valor que a gente quiser, então vai ser um negócio meio difícil de controlar. Se a gente quiser, vamos supor que a gente pegou esse dicionário aí, que ele foi digitado em outro programa, e a gente tá com essa variável na memória e quer fazer uma varredura sobre ela. A gente quer avaliar todas as relações que tem no dicionário. Se a gente não sabe o tanto de relação que tem lá, ou melhor, se a gente não sabe quem são as chaves desse dicionário, como que a gente vai fazer essa varredura? Tá? Porque vocês reparem que até agora, tudo que a gente fez, a gente sempre chamava a chave, ó. A gente sempre que a gente queria fazer alguma alteração no dicionário, a gente tinha que saber qual que era a chave, ó. Inclusive aqui, ó. Para a gente declarar essa associação aqui, nesse exemplo, a gente teve que perguntar para o usuário qual que é a chave que você quer. Então, até para criar a associação, a gente vai precisar da chave.
Agora, nesse caso aqui é diferente. Aqui a gente vai ter um monte de chave, mas a gente não sabe quais são. Como que a gente acessa uma a uma dessas chaves? O Python deixa a gente fazer isso com a estrutura de repetição for. Quando a gente faz essa varredura de um elemento numa variável do tipo dicionário, ele já vai fazer a varredura considerando a chave. Tá? Os elementos vão sempre ser a chave do dicionário. Então, nessa estrutura de repetição aqui, se a minha variável dicionário é nome, tem a primeira chave, nome, o primeiro valor Augusto Albieri, a segunda chave é idade, cujo valor é 75, a terceira chave é peso, cujo valor é 100, e a quarta chave é carteira, cujo valor é AB. Então, se eu abrir essa estrutura de repetição for chave em dicionário, ele vai fazer a varredura no domínio da chave do dicionário. A gente fala que ele vai fazer uma varredura no domínio do dicionário. Tá? Igualzinho em função. Igualzinho uma função. Ele vai fazer a varredura no domínio dessa função, que vai ser nome, idade, peso e carteira. E por que ele faz só no domínio? Porque uma vez que eu tenho o domínio, eu consigo acessar a imagem, eu consigo acessar os valores. Tá certo? Então, para a chave, né, ou para elemento no domínio do dicionário, faça. Aí aqui eu estou só printando a chave. Então vocês reparem, na primeira execução desse for, ele vai bater aqui no nome. Então está printado aqui, chave nome. Na segunda, ele vai bater aqui na idade. Está printada a idade. Na terceira, ele vai bater aqui no peso. Está printado o peso. E na última, ele vai bater aqui na carteira. Está printada a carteira. E se eu quisesse acessar os valores, o que eu precisava fazer? Bom, uma vez que eu tenho a chave, para acessar o valor, é simplesmente ir no dicionário e chamar a associação, para perguntar o que tem na chave. Tá bom? O que tem na variável dicionário no índice chave? Se ele tem o valor da chave, eu consigo pegar o valor que está nessa chave fazendo essa chamada aqui. Tá certo? Vamos executar então para ver o que acontece. Na primeira vez, a chave é nome e o valor é o dicionário do nome, que vai ser Augusto Albieri. Na segunda, a chave vai ser idade. E o que tem no dicionário idade? Tem 75. Tá bom? Então o valor é 75. E a gente percebe que isso de fato está acontecendo aqui, ó. Tá bom? E assim por diante, até acabar. Bom, gente, então vamos resolver esse exemplo 3 aqui. O que tem que fazer nele? Escreva um programa em Python que leia n chaves e n valores de um dicionário, sendo n um valor inteiro positivo requisitado ao usuário. Bom, então, como a gente já vai começar com isso, eu já estou sempre deixando aqui essa linha aqui que faz exatamente isso. Ele pede ao usuário, por meio desse input, né, digite um número inteiro. Aí o usuário vai digitar alguma coisa, o input vai devolver como uma string. E aí a gente já faz a conversão para inteiro aqui. Tá certo? Então a gente já tem o nosso n no inteiro digitado. Tá. Temos o n. O que a gente vai precisar agora? Dicionário do usuário. A gente vai ter que criar um dicionário do usuário. A gente ainda não tem nenhuma relação. A gente vai construindo essas relações dentro do for. Igualzinho a gente fez no outro exercício, né? No outro exemplo. Então vamos começar esse dicionário como sendo vazio. E para ir num conjunto de índices de 0 a n indo de 1 a 1, que é exatamente isso que esse range de n está dizendo, faço o seguinte, chave vai ser igual input, digite a chave, que vai ser um literal, tá? Ele fala aqui, supondo que todas as chaves sejam do tipo literal e que todos os valores sejam de algum tipo numérico. Então a gente vai ter que ler um dicionário cujo todas as chaves sejam literais e todos os valores sejam numéricos. Então a chave está aqui, digite a chave literal
e o valor, digite o valor, só que seja numérico. Nesse caso aqui de cima, a gente não precisa converter, porque de fato a gente vai precisar de um valor literal. Então não vai precisar haver conversão, mas aqui embaixo vai. E ele fala numérico, né? Não inteiro. Então pode ser até um pseudo real. Então pronto, essa primeira parte aqui a gente já fez. Tá? A gente criou aqui o dicionário com N chaves, N valores. E vamos ver o que ele quer que a gente faz agora. Crie um novo dicionário cujas chaves sejam as chaves do antigo dicionário entre os símbolos underline. Então vamos supor que o cara digitou aqui a chave, sei lá, Kiko. Então a chave desse novo dicionário vai ser underline Kiko underline. E cujos valores sejam os valores do antigo dicionário multiplicado por 10. Então vamos supor que para o Kiko o cara digitou 8. Então, para esse novo dicionário vai ser 80, que a gente vai ter que calcular. Ao final apresente na tela o dicionário construído. Tá bom, vamos construir primeiro esse dicionário do usuário, né? A gente já tem a chave, já tem o valor. Então, dicionário do usuário, chave vai ser igual a valor. Então, isso aqui vai adicionar todas as relações, né? Conforme o usuário for digitando. Para cada chave a gente vai dando um valor. Igualzinho a gente fez no outro exercício. Agora... Ixi, apagou o trem aqui. Valor. Agora vamos criar um novo dicionário, né? A partir desse antigo. O novo também, vou começar com ele sendo vazio. Vou abrir um for aqui, cujo conjuntos de índices aqui vão do 0 ao n. Tá? Vocês reparem que eu não uso esse i para nada. É só para a gente fazer, saber que vai fazer n repetições. Tá certo? E agora a gente não precisa pedir nada para o usuário. O que a gente vai precisar fazer é acessar as chaves do dicionário que o usuário digitou. Então, na verdade, a gente não vai precisar de um for variando um índice aqui no range n. O que a gente vai fazer é acessar a chave do dicionário do usuário. Tá bom? Do dicionário que a gente já tem. A gente já tem essas chaves aqui. O usuário foi digitando, a gente foi colocando essas relações aqui no dicionário. E vocês reparem que a gente não vai saber qual que é esse dicionário. Tá bom? A gente não sabe quais são as chaves, mas a gente consegue acessá-las com esse for aqui. Para a chave no dicionário do usuário, faça o seguinte. Nova chave vai ser igual underline a chave do dicionário que o usuário digitou, underline. Então a nova chave a gente já tem. E o novo valor? Novo valor vai ser igual ao valor do dicionário antigo, que vai ser acessado como dicionário do usuário, chave. Então a gente já tem o valor do dicionário do usuário aqui de acordo com essa chave. Só que agora a gente precisa multiplicar por 10, que é o que o exercício pede aqui. Ao final, apresente na tela o dicionário construído. Vamos apresentar os dois, na verdade. O dicionário do usuário. O dicionário do usuário vai ser igual, daí eu dou uma quebra de linha. Dicionário do usuário. E o dicionário... Ah, eu não coloquei as relações aqui, né? Eu preciso colocar as relações aqui. Novo dicionário. Nova chave. Vai ser igual novo valor. Então pronto. Agora a gente também acrescentou as relações ao novo dicionário. E agora é só apresentar novo dicionário, novo dicionário. Então vamos fazer um teste aqui. Com 3 chaves. A primeira, chave 1. O valor 1 vai ser 3. Chave 2, o valor vai ser 4. E chave 5,
Para vocês verem que eu não preciso seguir nenhuma lógica aqui, eu só estou colocando chave 1, chave 2 e chave 5 aqui porque é o que me deu na cabeça, mas não preciso seguir lógica, não precisava colocar chave 3 não. E o valor numérico, vamos colocar menos 1,5. Pronto. Então, o dicionário do usuário vai ser chave 1, 3. Realmente. Você repara, inclusive, que está float aqui, porque a gente converteu para float o digitado. Chave 2 vai ser 4, realmente. Chave 5 vai ser menos 1,5. Beleza. O novo dicionário. Ele vai pegar a chave do dicionário antigo, colocar os underlines e o valor vai ser o valor do dicionário antigo multiplicado por 10. Tá bom? Do jeitinho que o exemplo pediu. Tá? Então, recapitulando. Pedimos aqui o tanto de chaves que o usuário teria. Pegamos, acrescentamos as relações chave e valor de acordo com o que o usuário foi digitando. Aí eu inicializo um novo dicionário, começando como um dicionário sem nenhuma relação. E para cada chave do dicionário do usuário, que a gente já tem, a gente fez o seguinte. A nova chave vai ser a chave do antigo dicionário entre underlines. E o novo valor vai ser o valor do dicionário do usuário vezes 10. Sendo que o valor do dicionário do usuário é o valor respectivo à chave que eu estou iterando aqui no for. E a nova relação, né, vai ser nova chave e novo valor que eu vou acrescentar no novo dicionário. Tá certo? E não no dicionário do usuário, no novo dicionário. E aí eu apresento os dois dicionários na tela, resolvendo assim o exemplo 3. Tá bom? E aí eu só quis deixar aqui esse método, né, é um método interno a tipos de dicionários, que eles são muito úteis numa iteração do tipo for, porque eles geram, além de gerar a chave, eles geram também o valor. Então a gente consegue fazer uma iteração desse tipo aqui. Suponha que eu tenho uma variável dicionário, cujas chaves sejam nome, ativos, ramo, CNPJ, e aí o nome é Umbrella Corp, ativos nesse número gigantesco, ramo é uma lista, e CNPJ tem aqui um número que parece um CNPJ. Tá bom? Vocês reparem que essa história de pular linha não faz nenhuma diferença, viu? Eu só não posso colocar a linha no último valor. Tá bom? E eu tenho que fechar o último valor também com chaves. Tá certo? O Python ele é muito versátil para esse tipo de coisa. Eu lembro que eu comentei alguma coisa do tipo nas listas com vocês também, que a gente não precisa colocar tudo na mesma linha, a gente pode ficar pulando linhas, desde que separemos o conteúdo por vírgulas. Tá bom? E então a gente tem aqui um dicionário, ó, nome, Umbrella Corp, ativos, esse número, ramo, uma lista, CNPJ, um valor textual aqui. O método itens, ele faz o seguinte, ele ajuda a malha for a ficar iterando de forma dupla, de forma chave-valor. Tá bom? Então, para cada iteração desse for, ele vai acessar conjuntamente a chave e o valor de um dicionário. Tá? Ele vai gerar uma tupla, né? Uma dupla aqui no caso, porque tem dois elementos, de chave e valor de acordo com o dicionário. Então, na primeira iteração, ele vai pegar nome e Umbrella Corp. O nome vai ser a chave, Umbrella Corp vai ser o valor. Os ativos e esse número na segunda iteração. O ramo e a lista na terceira iteração. E o CNPJ como chave e esse negócio aqui como valor na última iteração. Tá certo? Eu até coloquei um print aqui para mostrar a chave. E aí eu coloquei uma format string aqui, uma f-string, que a gente conversou a respeito na aula de strings. Colocando, né, que dicionário, e aí eu coloquei entre chaves. E a chave do dicionário vai ser igual ao valor. Vou até colocar um igual aqui para a gente não fazer confusão com as associações. Então, igual a valor. Então eu vou mostrar para vocês que eu consigo acessar tanto a chave
quanto o valor de um dicionário se eu conduzir as iterações dessa forma. E de fato está tudo aqui, ó. A chave nome e o respectivo valor do dicionário nome, Umbrella Corp. Ativos, e aí aqui tem o número. Se a chave for ramo, o dicionário aqui ele vai devolver uma lista, do jeitinho que está aqui. E se a chave for CNPJ, o valor do dicionário vai ser esse valor aqui. Tá certo? Então, a gente tem aqui esse método itens, que ele, quando a gente usa ele, a gente não precisa acessar o valor do dicionário através da relação dicionário-chave. Tá certo? Que nem a gente faz aqui nessa linha. A gente já acessa a chave e o valor ao mesmo tempo. Entretanto, a gente não consegue alterar o valor. Se a gente precisasse, com essa forma aqui dava. Mas com essa daqui, se eu tentar alterar o valor, eu não vou conseguir alterar nada. Tá bom? E, finalmente, concluímos esta aula com a questão de lista de dicionários, que é uma coisa que a gente usa bastante, tá? Que é construir uma lista de dicionários. Ou seja, uma lista de quantos elementos forem, e cada um desses elementos vai ser um dicionário. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa variável lista, que ela é uma lista, ó, abre o colchetes aqui e fecha aqui, e ela tem 2 elementos, sendo esses elementos 2 dicionários. Eu falei para vocês também, na aula de listas, que os elementos de uma lista também podem ser qualquer coisa. Tá bom? Então, do mesmo jeito que, por exemplo, aqui, um valor de uma chave de um dicionário pode ser qualquer coisa, pode ser uma lista, um dicionário também pode ser um elemento de uma lista. Tá bom? Então, a gente pode até ter dicionário de listas, dicionários de listas. Tá bom? A gente pode deixar a modelagem a mais complexa que a gente puder. Mas aqui para o exemplo, então a gente tem essa variável lista com 2 elementos, sendo cada um desses elementos um dicionário. E vamos iterar então, dentro de um for, para dicionário na lista, para cada elemento da lista, apresenta o elemento. Então ele vai iterar 2 vezes, vai mostrar esse dicionário aqui e depois vai mostrar esse aqui. Vamos lá. Olha lá, iterou 2 vezes, tem 2 dicionários. E aqui eu dei um exemplo. Ó. Qual que é o primeiro item da lista? Vai ser lista índice 0. E o que esse valor aqui vai fazer referência? Ao primeiro dicionário. Tá bom? Então, se eu pegar esse primeiro elemento da lista, né, e tentar acessar a chave nome, eu vou conseguir. Vou pegar, inclusive, Inocêncio Girafales aqui. Tá? Por quê? Porque o primeiro elemento da lista, ele é um dicionário e ele tem a chave nome, cujo valor é Inocêncio Girafales. Então, vocês vão ver que isso daqui não vai dar problema. Olha lá, nome, Inocêncio Girafales, cônjuge, pipipipopó, que é o primeiro item da lista. É esse dicionário aqui. E no segundo print, ele apresenta o nome desse primeiro elemento da lista. E aí aqui a gente vê que é, de fato, Inocêncio Girafales. Tá bom? Então vamos ver aqui o exemplo 4. Considere os dicionários criados na próxima célula de código. Então eu tenho aqui dicionário 1, dicionário 2, dicionário 3, dicionário 4, dicionário 5. Todos eles têm nome, idade, peso e carteira. E aí eu crio uma lista de dicionários, sendo essa lista formada por todos esses dicionários que eu criei. Escreva um programa em Python que calcule a média entre as idades dos personagens representados pelos dicionários criados, quantos desses personagens possuem carteira B e a média do número de caracteres que os nomes desses personagens possuem. Então, gente, a ideia aqui é construir um for que itere sobre essa lista de dicionários, para a gente poder avaliar dicionário a dicionário e
Para o primeiro item, ele quer a média das idades. Então a gente vai ter que acessar a idade desse dicionário, a idade desse dicionário, a idade desse, a idade desse, a idade desse. Somar e tirar uma média. Somar e dividir por 5. No B, quantos desses personagens possuem carteira B? Então nesse aqui a gente vai ter que fazer uma avaliação e controlar essa quantidade com uma variável contadora. Então a gente vai ter que fazer também essa iteração, elemento a elemento da lista, e acessar a chave carteira de cada um deles, para ver quantos que são AB, que no caso aqui a gente está vendo que é 2. E no C, a média de número de caracteres dos nomes que esses personagens possuem. Dos nomes desses personagens, o possuem aqui está solto. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa, iterar sobre essa lista, e para cada elemento dessa lista a gente vai ter que avaliar o nome, calcular o tamanho do nome, que vai ser com a função len. Então vamos lá, vamos resolver um a um aqui. O A. Vamos resolver o A. O A era a média entre as idades dos personagens representados pelos dicionários criados. Então, aqui está a lista do dicionário. Vamos ver quantos dicionários tem, números de dicionários. Ou melhor, não precisa, né? Por enquanto não precisa. Para dicionário em lista de dicionários, faço o seguinte, a gente quer a média entre as idades, então a gente vai ter que somar essas idades. Soma vai ser 0. Soma igual a soma, mais, aí a gente vai pegar o dicionário, que vai ser o elemento da lista, e vai avaliar a chave idade desse dicionário. Tá bom? Então vamos lá. Idade. Com esse aparato, com essa estratégia, a gente soma a idade de todos os personagens. Agora o que a gente tem que fazer é dividir pelo número de dicionários. Então agora sim, número de dicionários, tudo bem que a gente sabe que é 5, né? Mas vamos supor que a gente não saiba. Se fosse um caso qualquer. Lista de dicionários. Então média vai ser igual a soma por número de dicionários. Print média das idades. E aí a gente pode colocar média. Tá bom? Vamos ver se funciona. Vamos descobrir qual que é a média das idades. Média das idades, 19,4. Tá certo? E faz sentido? 40, 10, 8, 1. Faz sentido. Faz sentido. Vai ser 19, 59, aí 79, 77, dividido por 5. Vai dar mais ou menos isso daí. Vai chegar perto disso daí, 80 por 5. É isso mesmo? Ou eu esqueci de somar algum? Bom, 80... esqueci de somar, né? Aqui já seria 80, só que na verdade é 78. 88, 96, 97. Somei as idades erradas. Então, 97 por 5 dá quase 20, tá certo. Tá certo. Então, beleza. Vamos resolver o item B. Quantos desses personagens possuem carteira B? Olha, vai ser muito parecido com esse, viu, gente? A gente vai ter que... Vou até pegar isso daqui, né? Que vai ser muito parecido. Quantidade, carteira, AB. Vai ser igual a 0. Aí a gente vai ter que acessar esses dicionários, um a um no for. E aí, ir somando. Quantas carteiras AB tem? Então eu vou ter sempre que acessar o item carteira. É carteira? Carteira de cada um desses dicionários. Só que quando que eu faço essa soma? Na verdade eu não vou somar o item, né? Vou somar mais um. Quando eu faço essa soma? Quando a carteira for igual a AB. Então, sempre que o dicionário, que a chave carteira do dicionário da lista for AB, eu acrescento 1 para a quantidade de carteira B. Tá
certo? É isso que esse algoritmo vai fazer. E aí a gente só mostra quantidade de carteiras AB, quantidade de carteira B. Tem que ser 2. E realmente é 2. Vamos resolver o C, o item C. A média do número de caracteres que os nomes desses personagens... que tem nos nomes desses personagens, né? Que tem os nomes desses personagens. Pronto. Então, mais uma vez, a gente vai ter que fazer uma... É a média que ele quer? É a média do número de caracteres. Então, mais uma vez, a gente vai ter que fazer um negócio muito parecido com esse. Só que aqui, em vez da gente somar a idade, a gente vai ter que somar o tamanho do nome que está em cada um desses dicionários. Tá bom? Então, média dos tamanhos dos nomes. C 17.4 letras. Deve ser alguma coisa desse tipo. Tá bom? Tá certo? Então, acabaram esses exemplos? Então tá bom. Bom, gente, vocês viram que não é simplesmente um tipo novo de variável. Tá? É um tipo novo de variável que representa um conjunto de variáveis. Eu coloquei alguns exercícios na lista, tá? E vocês vão ver que não é nada absurdo esse tipo de coisa aqui para lidar. Geralmente vocês têm que fazer o que a gente fez aqui nesse exercício 4, quando a gente vai mexer com dicionário. A gente vai ter um monte de dicionários e a gente vai ter que iterar entre eles, acessando algumas chaves deles para tirar alguma estatística, para fazer alguma avaliação, para construir alguma lista, alguma coisa do tipo. Tá bom? Bom, então é isso daí, até a próxima aula e qualquer coisa pode me chamar no Discord.